Olá a todos, bem-vindo a essa videoaula. Nessa videoaula eu quero trabalhar com vocês aqui uma estrutura que em algum momento aí da vida profissional vocês vão ser solicitados a desenvolver esse tipo de estrutura, que é um quiosque circular, né? Há pouco tempo atrás eu fiz uma estrutura como essa e o cliente sempre vai te falar algumas coisas, né? Vai te dar uma ideia do que ele está querendo. Mas o meu último cliente ele fez uma solicitação bem simples. Ele já tinha alguns perfis, então o que queria? Queria aproveitar esses perfis na sua plenitude, né? Eram barras de 6 metros, então tivemos que fazer algo nesse estilo, né? Uma barra de 6 metros e outra barra de 6 metros, né? Então sempre o cliente vai estar, né, com alguma ideia pronta, alguma coisa do tipo, e a gente vai trabalhar nesse quesito. O que acontece também? O cliente vai te perguntar talvez sobre o material. É possível fazer de estrutura metálica ou de madeira. Opinião minha, é, utilizo sempre estrutura metálica por duas questões. Pelo material, né, que é um material fácil de encontrar, você e de dimensionar também, mais simples o dimensionamento. E questão do profissional também. Você arranjar um carpinteiro bom para fazer esse trabalho aí, geralmente o cliente vai te perguntar se você conhece algum profissional para executar, né? Então é mais fácil achar um serralheiro bom do que um carpinteiro bom. Então, as considerações que nós temos que fazer é o seguinte: quando a gente fala de quiosque circular e pensando já em estrutura metálica, vamos ter algumas condições, né? Vamos imaginar o seguinte: essa condição que eu disse para vocês pode ter várias situações, né? Mas imaginando essa aqui, né? Que o cliente já tenha lá um perfil, o que é muito comum também para você aproveitar o material, você fazer esse quiosque com uma água de 6 metros, né? Então vamos imaginar o seguinte: é, travar aqui, né, no AutoCAD e colocar o seguinte, ó. Se for uma telha cerâmica, essas telhas de barro aí, né, geralmente 35% de inclinação. Então vamos pensar o seguinte, né? Como é a estrutura metálica, vamos fazendo o projeto em milímetros, teríamos que colocar aqui, né? 1 metro ou 1000 milímetros, né? 35% vai corresponder a 350 milímetros, certo? Então essa é a nossa inclinação, tá bom? O que acontece agora? Para mim jogar os 6 metros, eu posso usar a ferramenta de círculo aqui, colocar aqui no comecinho, ó, e colocar o raio como sendo 6.000, né? Agora é só dar um extend e estender essa linha aqui em relação ao círculo, ela vai ficar com os 6 metros, né? A gente colocar aqui agora 6.000 milímetros, tá bom? Só que acontece, esse tipo de estrutura aqui segue basicamente o mesmo modelo das estruturas de madeira. Na estrutura de madeira a gente coloca uma peça central aqui, ó, que a gente chama de pinhão, né? A gente chama de pinhão. É uma peça que vai receber as mãos francesas aqui e esse quiosque vai ser sem o pé direito central, né? Então o que acontece? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó, que tanto que eu faço, qual o tamanho que eu faço esse pinhão aqui, ó. Você pode fazer até a altura que você vai colocar aqui, ó, né? Porque se alguém passou aqui, beleza. Eu gosto de deixar ele mais alto, por uma questão de estética. Geralmente o pessoal gosta muito de nesse ponto central aqui, ó, colocar um lustre, tá bom? Então olha aqui, ó, para esse caso aqui de 6 metros, se a gente colocar aqui ó, 1,5 m, já dá um pinhão considerável, né? Então vou colocar aqui ó, 1,5 m, tá bom? O que eu faço aqui, ó? Eu só espelho essa peça aqui, ó, e faço uma mão francesa a 45 graus. E o que a gente deve considerar aqui também? Qual que vai ser o nosso beiral, né? Vamos considerar aqui um beiral de 60 ou de 50 centímetros. Então vamos colocar aqui, ó, 600 milímetros, tá bom? Então, desse ponto aqui, né, que é o ponto mais baixo, eu quero um pé direito aqui, ó, de no mínimo 2,40 m. Ou você pode fazer aí como que você quiser, né? 2,60 m, tanto faz. O importante é que vai sair desse ponto aqui até aqui, né? Ou seja, vai ficar um pouquinho mais alto nesse ponto aqui. Então aqui, ó, a gente já tem essa estrutura aqui. O que a gente pode fazer? Rebater isso aqui tudo pro outro lado, né?
Esses perfis aqui, tudo a gente vai ter que dimensionar, que é só para a gente entender a tipologia. Se a gente olhar aqui por cima, o que nós vamos ter? Colocar uma simbologia aqui do pé direito, né? Colocar aqui com um diâmetro de 150. Aqui vai ser a linha central, né? Então, agora vem uma questão. Esse aqui, ó, é o pórtico do nosso quiosque, né? O que nós temos que ver é o seguinte, ó. Com quantos pés a gente vai fazer ele? O que acontece? Vamos aqui, né? Usar a função do array aqui, ó. O polar array. A gente pode colocar, ó, com 6 pés. O que acontece? Com 6 pés, né? Lembrando lá dos triângulos, né? Se aqui tem 6 metros, essa distância aqui também vai ficar de 6, né? É muito grande. Não tem como eu teria que colocar algumas divisões aqui. Aí você pode fazer o seguinte, ó, escolher utilizar mais pés, né? Eu aconselho fazer de 6 ou 8 pés, fica melhor, né? Se você fizer de 6 aqui, ó, e fizer 3 divisões aqui, ó, vai ficar com 2 metros. Ainda é muito para esse tamanho aqui, né? Porque você vencer um vão de 2 metros aqui com a viga ou com o metalon é muito, precisaria de um perfil muito grande. Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer aqui com 8. Fizer aqui com 8, vamos ver quanto que tá dando. Tá dando aqui, ó, 3.800, quase 4 metros, né? A gente dividindo isso aqui por 3, já tá aceitável, tá bom? E vamos passar uma linha aqui. Nesse ponto aqui é onde a gente vai fazer a viga de respaldo dos pilares, né? Se eu dividir, usando o comando div aqui por 3, vamos ver aqui quanto que tá dando, né? Tá dando mais ou menos menos de 1,30 m, né? É uma distância boa, você vai conseguir vencer isso aí facilmente com o Metalon 5030. Ó. Então vamos mover para cá. Aqui é a nossa outra divisão, né? Então olha lá, ó. Se eu estender isso aqui, vai ficar mais ou menos nesse tipo aqui, né? Lembrando que de cada ponto desse aqui desce uma mão francesa, né? A gente tem que ver se ficou compatível com a posição da mão francesa e qualquer coisa a gente ajusta, né? Olha ali, ó. Tá a mão francesa está um pouquinho depois. Eu poderia vir aqui e ajustar minha mão francesa, certo? Para ficar apoiando esse reforço também. Ok. Então aqui, ó, isso aqui a gente pode usar de novo a ferramenta lá e copiar para os demais, né? São 8 divisões. Então vai ficar com essa forma aqui, né? Deixa eu explodir aqui. Lembrando que isso aqui cresce um pouquinho, né? E vem até aqui. Vou apagar esses outros aqui. São 8. Agora sim, tá bom? Vamos colocar de uma cor diferente aqui, só pra gente saber o que tem que explodir, né? Ou seja, de vermelho que é as vigas principais, né? E de verde aqui vão ser as vigas secundárias, né? Aí lembrando que esse vão aqui está de aproximadamente 1.300 milímetros, né? 1.200 e alguma coisa. O que acontece aqui, pessoal? Quando a gente for detalhar isso aqui, vai bastar a gente fazer o detalhamento de uma parte dessa só, né?
que aí o restante são 8 águas idênticas, tá bom? Aqui depois a gente vai calcular aqui, né, pela galga da telha tem que colocar as ripas, tá bom? O que acontece aqui, ó? Então nós já conseguimos fazer a tipologia do nosso quiosque. Poderia ter feito com 6 pés, poderia, né? Mas aqui, ó, como eu disse para vocês, geralmente a gente está preocupado em fazer um aproveitamento do material, né? Vocês sabem aí que geralmente esse material vem em tamanho de 6 metros, né? Então é bom a gente trabalhar com 6, 4, depende da sua necessidade. Geralmente eu faço com 6 para aproveitar todo o perfil. Então aqui, ó, tá aqui, né, com 6 metros, tá bom? O que acontece aqui, ó? A gente vai ter os pés direitos aqui, que você pode fazer de alvenaria ou de estrutura metálica também. O importante aqui, que é como eu faço essa parte aqui, né, introdutória, aqui, brinco bastante aqui, vejo como que eu quero fazer isso aqui, e aí depois eu vou fazer a parte da modelagem 3D, que seria, eu faço só a parte do frame aqui, né, só o arame em 3D, e passo para o programa que eu uso, que é o Metallicas, né, o CIP 3D, para fazer a verificação dos perfis. Depois de fazer a verificação eu volto aqui para fazer a parte mesmo de modelagem, detalhamento, lista de materiais, isso aí tudo, tá bom? E lá no CIP 3D também você já tem um resumo, já consegue ter uma ideia de preço para passar para o seu cliente, tá bom? Então na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui, vamos consultar um catálogo de telhas para a gente ver qual vai ser a galga aqui, para a gente fazer o ripamento e fazer o modelamento 3D da estrutura para exportar para o software de cálculo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Curte, compartilha, essa é uma estrutura que em algum momento todo mundo vai ter que fazer, e vocês vão ver aqui do começo ao fim como que eu faço. Não tem mistério, é bem simples, você tendo os programas próprios aí, você consegue fazer sem maiores dificuldades, tá bom pessoal? Valeu, um abraço.